Olá, eu me chamo Suelen Palmas, sou arquiteta urbanista e hoje eu trouxe aqui no canal um conteúdo bem legal em comemoração ao Mês das Mães. Hoje eu vou falar um pouco para vocês sobre dicas valiosas sobre quartinhos de bebê. E nós teremos 10 dicas que irão te auxiliar neste momento tão especial. A minha primeira dica é a seguinte: estude bem o layout do seu espaço. O que a gente percebe é que normalmente os quartos de bebês ou de crianças, eles não são tão grandes, acaba sendo um cômodo menor da casa ou do apartamento. Então, pensar na distribuição desse mobiliário, nas medidas, nas dimensões dos móveis que vão ser colocados ali dentro, as circulações, separar as áreas de uso, é realmente uma coisa muito importante. Então, o estudo desse layout, dessa planta baixa, ele vai ser norteador para que esse quarto ele seja realmente funcional ou não, durante os primeiros anos de vida do seu bebê. Então, essa é a minha primeira dica e eu já vou mostrar aqui para vocês várias opções de layout para vocês entenderem do que é que eu estou falando. Então, agora a gente vai para a segunda dica. A minha segunda dica, ela vai complementar a primeira. O que é uma solução que eu vejo que é bem eficiente nos quartos de criança? É colocar os móveis mais próximos da parede. Uma cama encostada, um bercinho encostado, são soluções que ajudam muito para que a gente tenha uma circulação melhor no quarto e isso facilite quando o bebê ele é bem pequenininho, que a gente vai estar utilizando muito carrinho, e algumas coisas que acabam ocupando também o espaço. Em algumas situações até uma banheira portátil, então a gente precisa realmente de um espaço melhor. E depois, quando a criança crescer, ela também vai precisar de espaço para estar brincando. Então, uma das soluções bem legais que eu acho que é bem eficiente, e eu vou estar mostrando também um pouco de fotos aqui para vocês, é essa dica de estar encostando os móveis mais na parede, deixando a circulação mais livre. Então vamos para a minha terceira dica. Minha terceira dica é: preste bem atenção e avalie quanto tempo você vai utilizar o móvel que você está pretendendo comprar para esse quartinho. Essa dica também é bem interessante porque, como uma mamãe de primeira viagem, eu também já fui, a gente sonha com aquele quarto maravilhoso, que tem várias coisas que estão mais dentro da nossa necessidade do que, às vezes, até da necessidade da criança. E, às vezes, a gente acaba investindo em peças, em móveis até, que tem um custo agregado, mas que em pouco tempo, eles já não vão estar mais sendo úteis nesse quartinho, a gente logo vai ter que estar substituindo, por um outro mobiliário ou até tirando, porque realmente ele já não faz mais sentido no desenvolvimento da nossa criança. Essa minha terceira dica é para você, mamãe, que está super empolgada, quer montar um quarto lindo, maravilhoso, mas lembre de pensar muito bem nessas peças que você vai estar investindo e por quanto tempo ela realmente vai estar sendo útil e funcional no quartinho do seu bebê. Então, agora a gente vai para a nossa quarta dica. E essa quarta dica também é bem importante. O que eu sugiro? Quando você for montar o quartinho do bebê, é bem importante avaliar quais são as atividades que você vai estar desenvolvendo, ou tendo com o seu filhote no quartinho dele. Algumas mamães gostam de ter, por exemplo, uma poltrona, porque ela imagina que ela vai passar por aquele processo de amamentação, de ficar no quartinho do bebê, com ele, em silêncio, tranquilo. Vai ser importante. Uma outra atividade, que tem também no quarto do bebê, principalmente ali, nos primeiros anos, é a troca de fralda.
Então, a troca de fralda, ela vai exigir bastante tempo, né? O bebê, ele necessita de muitas trocas, principalmente logo no início. Então, você vai pensar em como vai fazer as trocas de fralda, qual que vai ser o local mais adequado, se vai ser feito no quarto do bebê. Uma outra coisa também que às vezes os pais preferem fazer no quarto e não no banheiro é o banho da criança, né? Tem algumas banheiras que são bem legais e elas são bem funcionais também, que inclusive já vem embutido com um trocador, então tu tem a função dela tanto para dar o banho da criança quanto para trocar ela. Então tem várias funções que podem ser feitas no quarto do bebê logo nessa primeira etapa. Uma outra coisa também que é importante avaliar é se esse quartinho, né, você vai utilizar para dormir também ali com a criança, se você vai precisar de uma caminha ou não, né? Ou você pretende deixar a criança já de cara dormindo no bercinho, ou pretende levar ela para o seu quarto no início, né? Então, são informações importantes de você avaliar logo no início. Uma outra coisa também que é importante já pensar é que a criança logo vai crescer e ela vai ter muitos brinquedos. Então, esses brinquedos, eles também vão ficar no quartinho. O quarto vai ser dormir e brincar ou não? Esse quartinho vai ser só para dormir e a criança vai ter uma outra peça da casa em que ela vai poder ter à disposição os brinquedos. Então, são todas informações, né, que você precisa estar avaliando, pensando e já prevendo, que às vezes até algumas coisas mudam, né? Mas é importante você já estar prevendo essas necessidades para estar montando esse quartinho dos sonhos. E agora a gente vai para a nossa quinta dica. A nossa quinta dica, ela fala além do quartinho do bebê. Na realidade, a minha quinta dica é um pouco da criação da criança em relação ao ambiente em que você vai estar proporcionando para ela. Não sei se vocês já ouviram falar nos quartinhos Montessori. O quartinho Montessori, ele traz uma proposta para a criança que é para tornar ela mais independente. Então, isso tem a ver com o tipo de criação que você pretende passar para o seu filho. O quartinho Montessori, ele tem uma proposta que é a criança ter tudo à mão, ser acessível para ela e tudo fica mais fácil no desenvolvimento da criança. Então, tem algumas coisas que são essenciais, né, nessa proposta, principalmente pensando na caminha. Então, a criança ela vai dormir no bercinho, né, que é alto. No caso da caminha Montessori, ela tem uma caminha baixa, né, com estrado baixinho. Então, a criança ela dorme, logo ela acorda, já está se movimentando, ela mesma já consegue sair da caminha, consegue pegar um brinquedo que vai estar à mão para ela. Então, isso faz parte da maneira como você pretende criar o seu filho, né? Uma outra proposta também, que até um pouco mais conservadora, é você ter o bercinho alto, onde você quer que a criança, ela realmente, quando chore, você vai lá atender ela, né? Com as prateleiras, os brinquedos já mais altos para a criança não bagunçar tanto a casa. Então, tudo isso depende muito de como você pretende levar a criação do seu bebê, né? Então, é bem interessante a gente já pensar nisso logo na fase inicial de montar esse quartinho da criança, porque você vai começar a ler sobre a educação da criança, sobre o desenvolvimento dela, e isso vai aguçar mais você querer se informar como também o ambiente, né, o habitat que vai estar oferecendo para ela vai auxiliar nesse desenvolvimento. Então, essa foi a minha quinta dica. Então, agora nós vamos para a nossa sexta dica. A minha sexta dica é: invista em móveis multifuncionais. O que eu quero dizer com isso? A criança, nos primeiros anos de vida, ela muda de fase muito rápido. Então, talvez se você investir no móvel que ele vai suprir aquela necessidade de apenas 1 ano ou 2, logo você vai estar substituindo e às vezes não vai poder estar botando uma coisa de muita qualidade dentro da sua casa. Então, a minha dica é que você consiga usar móveis multifuncionais. Uma dica bem legal aqui
falando nisso é o trocador de fralda, que muitas pessoas optam por comprar aquela cômoda, né? E a cômoda, às vezes, ela não vai te dar um suporte por muito tempo. E a criança, logo, ela começa a se mexer muito. E tu acaba não conseguindo mais nem utilizar a cômoda para trocar fralda, porque a criança, ela acaba se mexendo e tu fica com medo de ela cair ali de cima. Então, a minha dica é você utilizar o trocador de fraldas dentro do roupeiro. Um roupeiro, ele é super funcional porque você vai estar utilizando a parte dele de cabide, né, onde você estaria com cabide, numa altura de bancada ali, exatamente na mesma altura de uma cômoda, né, vai ter aquela função e a tua criança vai estar protegida porque você vai ter os 3 lados, né, fechadinhos e fica tudo muito mais organizado, porque se tu tens tudo ali à mão, fica mais fácil de tu manter aquilo ali fechadinho, né, sem ter muita bagunça, ou às vezes não deu tempo também de tu arrumar rapidinho, tu fecha aquela porta, ela não fica aparecendo. Então ele vai deixar a tua rotina mais prática nesse momento. Uma outra dica também é, se você quiser fazer já o quartinho do bebê pensando no crescimento dele futuro, fazer uma bancada que ela seja com regulagem de altura. A bancadinha com regulagem de altura, ela vai ajudar a sua criança no desenvolvimento. Então, você pode estar utilizando ela desde que a criança é bem pequenininha, então para estar desenhando, pintando, e à medida que ela for crescendo, você vai subindo a altura e só faz a substituição da cadeira. Então, essas são 2 dicas de móveis multifuncionais e que eu acho bem bacana. Estamos na nossa 7ª dica. A nossa 7ª dica é: incentive a leitura do seu bebê desde pequenininho. Então tenha um local no quarto com porta-livros. Se for do seu modo, né, de criação, até mais baixinhos para que eles mesmos cresçam e possam pegar os livrinhos. Então esse é um incentivo que a gente pode dar para a criança desde pequenininho. Agora, na nossa 8ª dica, eu vou falar sobre a iluminação. A iluminação é um item muito importante nos quartos dos pequenos, tanto pensando na iluminação natural, né, que é para esse quartinho ser bem iluminado, ter uma boa ventilação, quanto a gente pensar na iluminação artificial. A iluminação artificial, principalmente quando for no momento noturno, ela vai fazer parte da rotina de sono do seu bebê. Quando a gente tem uma iluminação aconchegante, um tom mais amarelinho, pontual, né, que ela não fique assim tão clara, ela vai ajudar o seu filho a dormir melhor. Então ele vai sentir mais um soninho, vai relaxar mais. Isso tudo auxilia também em toda essa rotina de sono. Então a minha dica é: pense bem na iluminação, ou com abajur, ou uma arandela, né, ou uma iluminação que fique às vezes um pouquinho mais escondida. Então pense em como você utilizar esses artifícios no momento do soninho do seu bebê. E a nossa 9ª dica é falando sobre a organização do quartinho da criança. Então, aposte nas caixas organizadoras, tanto dentro dos armários quanto fora dos armários, para que elas auxiliem você a organizar tanto as roupinhas do bebê, que logo você vai ver que muda muito rápido, né? De um mês para o outro eles já trocam essas roupinhas, então você tem com essas caixas organizadoras tudo à mão e acaba facilitando muito, né, o seu dia a dia. E também na questão dos brinquedinhos da criança, né? Muitas mães gostam de fazer o rodízio dos brinquedos, então não deixar com que a criança tenha à disposição dela realmente todos os brinquedos o tempo inteiro. Então as caixinhas organizadoras vão te ajudar a organizar por tipo de brinquedo ou no momento que você quer que ele tenha acesso a um brinquedo ou ao outro. Então essas caixas organizadoras, elas vão ser muito importantes também no quartinho do seu bebê. Nessa dica de número 10, eu vou falar um pouquinho sobre as cores, né? Então é muito importante que você avalie muito bem quais são as cores e os tons que você vai utilizar no quartinho do bebê. Lembrando que a influência das cores, ela também reflete muito no comportamento da criança, né? Então tem cores que elas acalmam mais, outras que agitam,
mais a criança. E também as cores são muito importantes, né, no momento de desenvolvimento, né, da primeira infância da criança. A minha dica é que você trabalhe com cores mais neutras, mais suaves e que você ouse mais na parte de decoração, né? Ou na roupa de cama, ou no papel de parede, ou em uma parede com algum detalhe especial, né? Então tente manter uma base mais neutra, principalmente na marcenaria fixa também, porque é um item que acaba saindo mais caro e você não vai trocar com tanta frequência, né? Invista muito mais na parte da decoração, uma luminária diferente, um tapete, né, mais ousado, um estofado, se for o caso da poltrona, né, às vezes com cor, que também é uma coisa mais fácil de você estar mudando esse tecido no futuro. Então a minha dica é, fique com cores mais neutras, né, aposte mais na decoração para deixar esse quarto lindo e cheio de charme. Então, pessoal, as nossas dicas vão ficando por aqui. Eu quero agradecer você que ficou até o finalzinho do nosso vídeo e não esqueça de curtir, comentar, compartilhar e se inscrever aqui na nossa página para que você também esteja recebendo as notificações a cada novo vídeo que a gente vem postando por aqui.